Meu nome é Manuel Bencido dos Santos, nasci no 1º de novembro de 42, na cidade de Boca da Mata. Eu não fui na cidade, fui no sítio, né? Serra Verde. Conheci, um bocado deles eu conheci. Só não conheci o avô paterno, o meu avô paterno não conheci não, mas a avó paterna eu conheci, o avô materno, a avó materna, o meu avô paterno se chamava João Nunes da Silva, e a minha avó paterna se chamava Antônia Nunes da Silva também. E o meu avô materno se chamava Manuel Márcio dos Santos, do Carmo. E a minha avó materna chamava Luzia Maria do Carmo. Ele morava lá pertinho da gente, lá no Reino Torno, quando morreram. Quando morreu, a minha avó chegou a cegar, ficou cega, e ela cegou com a varíola, cegou o olho dela. E depois adoeceu o outro, cegou também. Ela morreu lá em casa. Meu pai acabou de criá-la até o fim que ela morreu. Eu lembro até do nome do meu bisavô, por parte materna, que a minha avó dizia, ele chamava Severino. Naquele tempo era o plantador de fumo famoso da mata. Ele enrolava fumo assim. Ele era enrolador de fumo, ele ficava aqui assentado, e o povo dando molho, e ele fazendo, e o povo pega da corda de fumo, empurrando, puxando para lá, ia como daqui a estrada, a pista. Lá, quando gravava, então enrolava no pau. A minha avó dizia isso. Hoje a gente enrola fumo aqui, eu enrolei muito fumo, a gente enrola fumo numa macaca, numa balaia, enrolando e empurrando a macaca para lá e enrolando, parecendo uma cobra enrolando. No tempo era assim. A minha avó dizia que ele ficava aqui e o povo ia andando com a corda de fumo até lá longe. Era o finado Severino o nome dele. Eu só não lembro o nome da minha bisavó, mas que do meu bisavô ela falava. O meu avô, no ano de... Ele era professor, meu avô, daquele tempo. No dia da libertação dos escravos, ele vinha da escola quando o povo estava dando viva. Viva Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora da Piedade, viva não sei quem, viva a Princesa Isabel. Aí tinha um fazendeiro, tinha muito coisa, muito cativo, aí dizia, viva o diabo também! O meu avô contava essa história, que ele contava que vinha da escola, e o dia da libertação dos escravos, 1888. O meu pai era Antônio Nunes da Silva, e a minha mãe era Maria José do Carmo. Eu sei que eles moravam lá juntos, lá no município de Anadias, e se conheceram lá e se casaram. Trabalhava na roça. Eles trabalhavam na roça. Pô, me fazia pena, rapaz. Agora só perto da minha mãe. Do meu pai só levei uma pisa, porque eu fui reiar na beira de um açude e ele brigou comigo. Me deu uma lapada. Chorei, porque é obrigação de quem apanha chorar. Mas que não doeu não. Agora, depois, com um mês ou mais, morreu uma tia minha afogada dentro desse mesmo açude. Aí ele passou num gato, na presença de todo mundo, quando o povo estava mergulhando para tirar a mulher lá dentro. Aí esse doeu. Esse gato doeu. Tá vendo, cara, passar vergonha? Mas não é por isso que eu não queria que você viesse para a beira desse açude, ó, tá vendo? Aí uma pessoa adulta morreu, e se fosse você não podia ter morrido também e tal. Aí eu doeu isso. Mas que eu deixei passar para lá, doeu que eu não tive mágoa nem com os outros, quanto mais com meu pai. O meu pai foi enterrado aqui nesse cemitério do Genipapo. E a minha mãe foi enterrada no cemitério, quando meu pai morreu, ela ficou aqui na minha casa. Depois uma irmã minha disse, a filha sabe cuidar mais do que a nora, eu vou levar ela para casa. Aí ela foi enterrada lá no cemitério dos Pau d'Arco, a minha mãe. O meu pai morreu de cansaço, não foi de velho, ele morreu com 74 anos. Eu já estou com 80 e não estou querendo morrer ainda. Aí meu pai morreu com 74 anos. Agora ele passou muita fome quando era novo, trabalhou muito, passou muito aperto na vida. E eu acredito que ele gerou uma úlcera no chão. Tudo isso foi uma úlcera. Eu estava até fazendo o motor do primeiro carro que eu comprei, estava fazendo o motor dele aqui no meu terreno. E aí ele estava bem fraquinho, aí eu fui lá e ele acabou de morrer, eu pegado com ele.
Sempre não tinha história bem de hospital, não. Agora eu comprava muito remédio. Eu levei ele para o médico um bocado de vez, mas não tinha jeito mesmo, não. Ele era uma úlcera braba que ele tinha no estômago. Ele não conhecia o ó. Agora ele me deu a educação. E tem cabo hoje com o segundo grau, que não tem a educação que eu tenho e que eu aprendi com ele. Não viver, não fazer mal a ninguém, zelar pela natureza. Olha, se ele visse eu pegar um estilingue e jogar uma bala no passarinho, ele ficava brigando com isso. Não é para fazer isso. Então ele me deu essa educação de respeitar o próximo e a natureza. Então e pagar o que deve e não gostar de cabo sem vergonha. Então eu aprendi com ele essas coisas. Ele me dava muita lição, inclusive para eu não mexer nas coisas alheias. Eu me criei ele muito pobre. Meu pai era pobre, fazia pena. E ainda tinha gente mais pobre do que ele. Olha, meu pai era pobre, mas que sempre ainda tinha, às vezes, umas coisas assim de comer. E tinha muita gente no mesmo sítio lá da gente, que ia pegar lá dele litrinho de farinha, de feijão e de milho para matar a fome, para pagar com o serviço. Nós era pobre, mas tinha gente mais pobre que nós. Era uma tristeza. A minha mãe era pateira assim do povo do sítio. E morreu já lá. A minha mãe morreu de velhice, de canseira. 94 anos e 8 meses. Ela morreu, está lá. Lá na Cajarana. Ela gostava de conversar e de passear. Quando eu ia para um canto, era eu tirar o carro, ela ia também. Agora, ela nem sabia abrir a porta nem fechar. Agora tinha que ir na janelinha da caminhonete. Eu tinha uma caminhonete, ela gostava de passear. Aí o povo chamava a gente às vezes para festas de casamento, essas coisas. Vai não, vou não. Aí, a senhora quer ir também? Eu quero, porque eu não nasci só, porque ela era gêmea com outra irmã, né? Aí disse, eu não nasci só, então eu não gosto de viver só não, nem vou ficar em casa só. Então era divertida minha mãe. Era gêmea com a irmã dela. Tiveram, parece-me que foi 9 filhos. Morreu um e os outros todos se criaram. Luiz, Rosa, Maria, os vivos, né? Que estavam vivos. Maria, João e Benedita, eu, Mané Messias e Jacinta. Os outros que morreram, bom, morreu uma irmã minha no Rio de Janeiro com câncer. Morreu um irmão meu, quando nós viemos morar aqui no Agreste, aí morreu um irmão meu, porque a casa que meu pai fez era num lugar muito brejado, encharcado, né? E a casa era toda molhada, e ninguém tinha recurso, andava tudo descalço, e aquela doença que o povo chamava amarelão e morreu. Tinha 8 anos nessa época. Eu tinha uns 2. Foi no ano de 44, eu tinha 2 anos. O meu pai resolveu vir morar aqui no Agreste e fez uma casa na terra de um cunhado e foi morar um chamado José Carmino. Era cunhado do meu pai. Moramos lá na minha infância, foi toda lá. Pequenininho e depois foi ficando maior. Aí com o tempo aí nós mudamos de uma casa para outra, mas que o meu pai sempre foi da agricultura, da roça. De uma outra que nós moramos, que depois dessa casa que o meu tio deu para o meu pai morar, para fazer a casa lá, aí depois ele vendeu o terreno e o meu pai comprou um terreninho de 6 tarefas, mais para cima um pouquinho, na mesma estrada, mais para cima um pouquinho, lá no Vai em Torna. E lá foi aonde eu passei toda a minha infância, foi lá. Era uma casinha simples de taipa, pequenininha, toda cheia de buraco, onde a lua faz clarão, diz a música. É um lugar estranho mesmo. Eu morava lá nessa casinha. Passei toda a minha infância. A gente veio chegar aqui em 70 e 70. Lá não tinha, lá bebia água de barreiro.
e um barreiro, o meu pai cavou um barreiro perto de casa, e a gente bebia água de lá, desse barreiro. Era o lugar certo de a gente beber água. As águas lá eram, chovia de noite, quando era bem cedo, as minhas irmãs varriam o rego do tanque, e do barreiro, e dentro do barreiro também, para tirar alguma folha, essas coisas. E quando era bem cedo, a gente apanhava aquela água parecida com café com leite. E o mesmo jeito, misturado, e bebia e achava boa. O banho era de 8 em 8 dias, dentro dos matos, quando tinha arrumar uma moita, uma coisa para se esconder para tomar um banho lá. O banho era assim. Era uma cuia cheia d'água, e a pessoa pegava a cuia d'água, botava na cabeça, um sabão de mamona, que a minha mãe fazia, um sabão preto, ardente pra caramba, eu era todo ralado, naquele tempo eu vinha correndo, me ralava, e quando a minha mãe botava aquele sabão na gente, meu Deus do céu, mais ali na raladura. Mas passei a infância toda lá. O fogão era um fogão de lenha que a minha mãe fez, fez um giral e cobriu de barro e fez o lugar de botar as panelas, e lá ela cozinhava o feijão para a gente comer. Tudo de barro. Eu não tinha nada de alumínio. Eu comecei a ajudar ele com 8 anos de idade, e ele me chamou para roça não, eu fui dia teimoso. E eu vi ele trabalhando e passava a enxada, e achava bonito, né? Enxada correndo no chão. Pai, faça uma enxadinha para mim. Aí ele fez, foi as minhas percas. Plantava feijão, milho, mandioca. Nós plantávamos de tudo, lavoura de comer, só de comer. Às vezes uma rocinha de algodão, essas coisas assim. Para vender, a gente vendia lá no Rio Moto. Quem comprava os algodão da gente era um homem chamado Antônio Caetano de Souza. Era um bodegueiro forte lá do Rio Moto. E a gente vendia a ele. Feijão, qualquer coisa que se vendia a ele lá, que ele tinha um armazém de comprar tudo. Vem animal, cavalo. Quase toda semana o meu pai fazia farinhada. Ele dizia, olha, a farinha está acabando, era de 15 em 15 dias. Vamos fazer uma fornadinha de farinha. Aí arrancava mandioca, rapava as meninas, minha irmã, carregava na cabeça, num balaio, e botava em casa, botava na casa de farinha, e lá eles varriam, raspavam, e ele puxava e fazia a farinha. Vai não torna. Bom, segundo os historiadores, diziam que foi porque, naquela época que se criava solto, porque houve uma época aqui que o gado não era preso, o gado era solto e a roça é que era cercada, sabe? Então, diz que criava solto, aí a pessoa perdia segundo os historiadores, diz que uma novilha bonita, uma rã de cabra, uma coisa dessa, uma ovelha, se fosse para a banda de lá, tinha uns antigos que moravam lá, que disse que gostavam muito de roubar. Aí disse que se chegar lá, eles pegavam e matavam e comiam. Aí o povo dizia, às vezes o cabo ia procurando um animal mesmo. Vocês viram não, uma rã bonita minha aqui? Aí desceu ali para baixo. Aí olha, foi lá para o Velho Torna. Nem vá lá que o povo já comeram. Aí pronto. Segundo diz que criou esse nome, algum falou que foi por causa desse pessoal que morava lá, que era muito ladrão, roubava muito. Rapaz, ainda está aqui no meu terreno, aqui ainda está com o nome de Velho Torna, porque pertence os terrenos do povo daquela época. Mas acontece o seguinte, que praticamente esse nome de Velho Torna hoje é tudo da Vila Aparecida. O povo que mora lá não dá mais o nome de Velho Torna, é Vila Aparecida. A minha brincadeira, a minha preferida mesmo, era uma virola de pneu. Eu tinha vontade de andar de bicicleta, não podia comprar, então uma virola de pneu com um gancho para eu empurrar assim. Se o cabo dissesse, vá na Lagoa da Canoa e vê, eu com 10 minutos eu estava indo e vindo. Eu corria muito, empurrando aquela rodinha, mas para mim era a diversão melhor que eu tinha no mundo, era aquela. Era a diversão melhor que eu tinha. Aí quando eu já estava rapaz, foi que comprei uma bicicleta. Aqui só tinha bicicleta, lá no meu sítio mesmo não tinha ninguém. Olha, a primeira pessoa que comprou bicicleta aqui foi o seu Pedro Brandão, Zé Henrique, que é daquelas famílias mais ricas, e só essas pessoas. É pouca gente que tinha bicicleta, pouquíssima. Brincava mais assim, às vezes quando meu pai batia feijão, aí eu gostava de brincar, mas meu primo, que morava lá pertinho de mim,
Nós brincávamos, pegar um monte de casca de feijão para fazer a boca da noite. Fazer uma leira assim, que é para montar em cima dele, que era um cavalo. Aí nós ficávamos ali, o meu primo gostava de me derrubar, pegava, empurrava um monte de casca de feijão para me derrubar, só para ver eu cair. A brincadeira, mas era essa. Então, brincar de correr no mato, nós brincávamos muito, assim. Eu só tinha medo naquele tempo mais de negócio de, dizer assim, o povo falava em fantasma, aí eu tinha medo de fantasma. Mas que demais eu não tinha medo não, não tinha medo de cobra, não tinha medo de nada. Não fui muito de caçar não, mas que às vezes eu faxeava, mas era no sítio lá pertinho de lá de casa, não cheguei ver nada não. Cobra tinha muito, quando eu morava ali no Vai em Torna, no dia que eu não matava 5 cobras, eu não matava cobra. Era tudo de mais tipo, que tinha uma lagoa e uma matinha pertinho da lagoa, e nessa lagoa eu tinha muita alimentação de cobra, que é o sapo, né? E elas viviam lá, nós morávamos bem pertinho. Mas daqui para ali aparecia uma cobra e matava. Eu não podia ver uma cobra que eu não matava. Podia ser grande, pequeno, eu matava. Jiboia, salamanta, uma cobra chamada papa-ovo, jaracuçu, isso tem muito. A gente matava muito, muito mesmo. A gente chama Lagoinha. Eu ficava lá pertinho da casa da gente. Hoje está no terreno do Antônio Nobre, essa lagoa. Então, essa lagoinha, a gente gostava de a gente bebia água. Quando não tinha o barreiro do meu pai, não tinha mais água, nós bebíamos de lá. E então, lá nessa lagoinha, tinha muito passarinho, assim, no tempo de inverno. Quando estava cheio, era tanto pássaro, marreca, era esse tipo de pássaro, tudo tinha lá. Galinha d'água. Aí a gente às vezes ia até caçar ovos lá dentro, roubar os ovos dos pobrezinhos dos pássaros. Eles não tinham nenhuma culpa, mas nós roubava. Nós roubava e fazia o seguinte: pegávamos os ovos, se nós botássemos na água e ele boiasse, nós voltávamos e botávamos no ninho. Já estava cheio, né? Aí se ele descesse, nós pegávamos com a mão por baixo, pegava e para comer. Na Lagoa dos Cavalos, porque era o lugar que todo mundo ia dar água aos cavalos na época de estiagem. E sempre ficava lá os açudes, aí o povo ia dar água. Aí vou para a Lagoa dos Cavalos, dar água, o meu cavalo lá na Lagoa dos Cavalos, e aí ele estava lá. Uma mulher chamada Dona Constância, tinha também a irmã dela, Gersina, foi quem me ensinou a primeira letra do alfabeto, foi ela. Foi essa mulher, essa Dona Gersina, me ensinou a letra do alfabeto. Eu não conhecia nenhum O, Para mim toda letra era igual. Mas aí ela me ensinou mais letras do alfabeto. Aí eu aprendi. Quando foi depois, com o tempo, aí apareceu uma senhora, mora lá no Vai no Torna, e ela sabia um pouquinho de ler. Nós fomos para lá, aí passei uns 2 meses lá, ela ensinava uma matemáticazinha, uma coisa assim, fomos aprendendo um pouquinho. Nós começávamos com aquele livro que chamava Carta do ABC. Você já viu? Não. Carta do ABC era o primeiro livro que a gente começava a estudar. Tinha as letras do alfabeto, as maiúsculas, minúsculas, tanto a manuscrito como a outra, de forma. Né? E a gente aprendemos assim, essas besteiras. Começando uma dificuldade terrível. Depois, quando eu já tinha 12 anos, aí houve uma escola lá no Rio Muto, que hoje é Novo Rio, mas primeiro era Rio Muto. Aí o povo chamava até o Antônio Vital, que é o finado Antônio Vital, que era o terreno dele na frente da nossa casa, era dele. Ele disse: olha, a Francisquinha, minha filha, está ensinando lá. Vocês que não vão aprender a ler lá com ela? Aí nós íamos boca da noite. Nós se juntava aqui, parecia 8 meninos. Um menino já meio grande. Um dos mais novos era eu, que tinha 12 anos. Até eu não fui matriculado, porque isso era de 14 por diante. Mas aí a professora disse: vem ele também. Eu fiquei, mas não era matriculado. Aí a gente trabalhava o dia todo, quando era tardezinha. Aí ia para... lavava a cara, que ninguém usava tomar banho no meio da semana. Lavava a cara e as mãos. E caçava um chinelo se tivesse. Quem não tinha descalço, que nem eu. Aí ia para a escola lá. Chegava lá, não aprendi numa cartilha. Já era uma cartilha. Nessas alturas eu já sabia as letras do alfabeto, já sabia fazer algum nome.
fazia algumas coisas, eu já sabia fazer. Eu lembro na lição, a última lição do ABC, é um provérbio tão interessante. Ela dizia assim: a preguiça é a chave da pobreza. Eu estou lembrado aí, eu aprendi quando eu era menino. A preguiça, a chave da pobreza. Quem não ouve o conselho, raras vezes acerta. O amor de Deus é o princípio da sabedoria. Sem religião e sem justiça não há liberdade. Vale mais adormecer sem sede que acordar com dívida. Com perseverança se vence todas as dificuldades. Eu lembrei ela quase toda, a última lição. Tem outras linhas, mas eu sabia dela quase toda. Eu vim saber o que significava a carta de ABC depois que eu sou evangélico. Eu não sabia. Aqui é um provérbio importante na carta de ABC. Então eu aprendi, sim. Aí ficou esse tempo todo, eu lá, passei esse tempo lá no Rio, mas é só assim, na época do verão. No inverno vamos para a roça. Não vamos mais fazer, não, estudar. E mesmo a dificuldade, o escuro, rapaz, não saía, não existia, porque hoje se a pessoa sair num lugar que não tenha luz elétrica, mas o reflexo das luzes dos outros cantos chega lá, fica meio claro. E nós saímos de lá do Rio com a luz de candeeiro. Quando nós saímos de lá, era batendo uns nos outros, que não via um ou outro, de jeito nenhum. A noite de lua era bom, mas quando pensava na noite de lua, nos tantos desaparecia. Nós vinha de pé, rapaz, né? Aí batendo um no outro, dando topada nas pedras. Era terrível. Para quando chegar em casa, então, comer alguma coisa, se tivesse. Foi pesada a minha vida. Não tinha, não. Nesse tempo lá não dava, não. Eu não fazia isso, não. Agora, depois eu usei isso. E usei isso quando eu ensinava aqui, na minha casa. Eu usei essa meta de fazer argumento, né? Era argumento que eu chamava. Argumento, eu lhe fazia pergunta. Se você não respondesse, se ele respondesse, ele já dava o bolo na sua mão. Era uma palmatóriazinha de pau. Esse daí foi já depois de eu casado. Depois de eu casado, tinha um cunhado meu e um primo que mora hoje aqui na frente da minha casa, eles eram analfabetos de uma vez. E tinha outros colegas deles, porque eu já, nessas alturas, já tinha estudado 2 anos, já tinha estudado mais aí, né? Eu cheguei a fazer quase 4 anos. Antes de terminar, eu parou a escola. Aí eu fiz 4 anos. Aí eu vim, por que você não ensina a gente um pouquinho e tal? A gente, ao menos aprender algumas contas, que eles não sabem fazer nenhuma operação. Aí rapaz, eu não sei não, eu sou quase analfabeto, não, mas vamos. Aí eu arrumei uma luzinha de candeeiro, não era um candeeiro, eram umas placazinhas que eu comprava com a gás, que a gente regulava o paviozinho dela e comecei a ensinar assim. Comecei com uns 8 ou 10, e depois foi crescendo, chegou uns 30 ou mais. A casinha prensada, apertadinha, aí eu ensinava eles. O que eles mais gostavam era matemática, porque eu todo dia fui na matemática, na antiga, na moderna eu não sei nem nada. Mas aí na matemática eu era bem bom. Então o que acontece? Todo mundo só queria mais a matemática, mas eu ensinei tudo. Ensinei ler e escrever uma parte. Depois chegou um ponto que eu ficava com 20, 30 pessoas, eram meus cunhados e uns primos e outros colegas mais, e fui chegando outros. Os povos ali dos Brandão, que era um povo meio rico, mas não tinha estudado, aí vinham para minha casa estudar. Só na casa do Zé Brandão veio 5 pessoas, 3 rapazinhos e 2 mocinhas, estudavam. Pagavam naquele tempo 500 cruzeiros por mês, de cada aluno. O que podia pagar, pagava, e tinha uns que eram bem fraquinhos, pobrezinhos. Aí fizemos um acordo para eles, no derradeiro sábado do mês, eles me dão um dia de serviço na roça. Aí juntava aquele bocado de gente, 8, 10, 12, e vamos trabalhar. Aí eles vinham, trabalhavam o dia todo, mas eu pagava o mês. E os outros pagavam com dinheiro, né, o povo dos Brandão e outras pessoas que eram mais controladas. Foi da minha salinha, uma salinha de taipa que eu tinha, na minha casa de taipa, aí onde está essa mangueira. Os meus filhos todos nasceram quase tudo aí. Aí era aí que eu ensinava. Uma luzinha de uma placazinha, um trazia tamborete, eu tinha já um bocado de tamborete. Eu sei que era o mesmo jeito que todo mundo se sentava. Aí, às vezes, os próprios alunos
que insistia para ver quem estava mais adiantado e quem não estava, né? Então eu fiz uma palmatóriazinha, que eu toda vez soube trabalhar bem nessas áreas, assim, aí eu fiz uma palmatória, uma tábua meia grossa, assim, mais ou menos com uns 4 centímetros, e com a redondinha, e a gente fazia pergunta. Aí tinha até um aluno, que ele era, vamos supor assim, quando eu ensinava tinha gente do primeiro ano, e segundo e terceiro. Eu estudei até o quarto, não podia ensinar mais. Aí tinha um aluno que ele era do segundo ano, mas ele era bem inteligente. Aí quando foi depois, eu fazia uma pergunta do terceiro, ele chegava e respondia. Aí os colegas diziam, ele é do segundo ano, agora é bem adiantado, quer dizer, é adiantado porque se intromete, sabe? É Haroldo. Eu estive lá no Mato Grosso, na casa dele, no mês de abril. Aí teve gente que sabe me chamar professor, o coitado que não tem nem o 4 anos completo, foi incompleto, mas o povo me chamava professor. Porque na terra do cego, quem tem olho é rei, você sabia disso, né? Então eu ensinei o Mobral. No ano de 71, parece, se não foi, não me engano, parece que foi no ano de 71. Aí o povo disseram, tem um projeto do Movimento Brasileiro de Alfabetização, aí falaram, aí quem é que vem aqui para a vila? Aí o finado João Barbosa, que é o pai do Demurier, Severino Leão, aí disse, sabe, filho, você dá para ensinar lá. Eu disse, não, eu gosto de ensinar na minha casa, que é o meu jeito, né? Como eu aprendi. E no Mobral é tudo diferente. Não, mas aí o secretário o secretário era o Severino Leão, era o secretário de Educação. Aí até o finado João Barbosa me levou lá, apresentou, tá certo. Aí fiquei ensinava uma turminha de 45 alunos. Até eu lembro, menino, que um dia, eu sempre cobrava lá na reunião no dia de segunda-feira, tinha reunião lá na secretaria, e eu disse, vocês nunca vão lá visitar e tal. Aí aquela mulher que trabalha lá dizia, olha, eu fui na Bananeira, cheguei lá numa escola, só tinha o professor na porta e os alunos tudo lá num baile que tinha. E lá vai. Eu dizia, olha, quando vocês virem, se um dia o povo da secretaria vir para aqui, vocês mostrem educados, se levantem todos para recebê-los. E ele nunca vinha. Eu cobrava, vamos visitar a gente, lá vai. Que nossa meta era 45 alunos. Aí quando foi um dia de sexta-feira, no de sábado, eu pensei que não, a Rural chegou. Aí quando olharam, tinha 43 alunos. Aí a moça lá contou. Aí no dia de segunda-feira disse, olha, eu cheguei lá na escola do seu Manuel Messias e tinha 43 alunos. Aí o povo oxe, e está chegando esse povo tudo na sua sala? Ele tá. Aí, mas lá eles acharam que era porque eles, sabe, talvez tivesse alguma festinha, uma coisa, né? Que às vezes tinha um evento. Aí, foi na terça-feira chegaram de novo, aí tinha os 45. Aí foi elogio. Olha, 45 tinha na sala dentro da sua, só tinha dois alunos, rapaz, que vergonha, não sei o que, lá vai. Até quando foi depois que terminou a primeira fase, aí eles disseram, vai continuar na segunda etapa? Eu digo, não quero de jeito nenhum. Não quero de jeito nenhum que eu tenho que fazer. E eu achei o negócio, não era o jeito que eu ensinava, né? Aí não quis não mais. Mas eu fui bem sucedido nessa parte. É na roça. Olha, quando eu estudava aí no grupo João Lúcio da Silva, eu só era o aluno que chegava por derradeiro, era eu. Eu sempre fui mais atrasado, porque eu tinha uma meta, quando eu me casei logo, que se eu saísse para a roça com o sol de fora, saía com vergonha. E se chegasse com o sol de fora, chegava com vergonha. Eu tinha que sair bem cedinho, só chegar de noite. Aí, desde que só chegava lá, o professor dizia, mas você só chega atrasado, trabalhando. E para trabalhar de noite, eu digo, porque eu estou aproveitando no começo da minha vida, pau me fazia pena, aí tem que trabalhar mesmo. Antônio Lima de Brito. Depois de casado, estudei 2 anos aí, foi onde eu abri mais a minha mente. Aqui no Colégio João Lúcio da Silva. Não, eu queria só aprender a ler alguma coisa e contar. A minha história, mas é contar, fazer, assim, aprender matemática. Meu sonho era matemática naquele tempo. Se eu fosse hoje, eu era um professor de matemática, porque era o meu sonho.
Aí eu tinha uma mente tão boa, que no dia de prova de matemática, aí os outros passavam o dia todo estudando, e eu não estudava direito, eu estava na roça. Quando chegava lá, sempre só tirava um 10. Eu fui bom. Hoje não presto. Mas eu fui um cara bom na matemática naquele tempo, na matemática daquela época. Que do meu alcance mesmo, foi já ultimamente, deixa eu ver, em 56 houve uma seca meio grande. Quer dizer, custou chegar o inverno, que eu carreguei água do Coité, 3 meses sem perder um dia. Todo dia eu ia para o Coité buscar água numa égua, numa besta. Todo dia. Eu fui 3 meses sem perder um dia. Porque se eu não fosse, ninguém bebia água, morria de sede. Então nós tínhamos que ir mesmo. Criava galinha, minha mãe criava umas criaçãozinhas. E a gente criava só uma égua que serviu para carregar água. Em 4 latas, numas caçambas, tinha uma peça chamada caçamba que era já a conta das 2 latas em cada lado. A gente botava aquelas 2 latas em cada lado e vinha cá. Aí a minha mãe fazia a distribuição. A água para lavar os pés e tomar banho de 8 em 8 dias era água salgada, lá do riacho que tinha. O riacho vai em torno. Mas a água de beber e cozinhar era trazida do Coité. Naquele tempo, não sei não, a gente ia a cavalo assim, mas era mais de uma hora, era umas 2 horas. Que é longe, o povo dizia que era 2 léguas, mas que eu não sei, a distância que eu nunca medi. Agora nós saíamos, tinha vezes que a gente chegava, o meu colega me acordava cedo, que teve vez, nós ir e vim, quando chegar em casa o dia está amanhecendo, e meia-noite quase. Agora tem outro dia que nós já saímos de amanhecendo e tal, perdi o horário, sempre ninguém tinha relógio naquela época, mas que fui 3 meses sem, eu já estava desesperançado, pensava até que não ia chover mais nunca. Mas Deus ajudou, quando bateu a chuva, aí juntou água no barreiro da gente, aí pronto. A gente pegava aquela aguinha, que a água que nós tínhamos do Coité não era doce não, era uma meia salobra. É bem salobra mesmo, a gente bebia porque gato com fome come pimenta, mas que era salobra. Mas quando choveu, foi aquela aguinha bem barrenta, mas nós bebíamos, que água doce, gostosa, uma felicidade pra gente. Tinha esse barreiro lá e tinha aqui na Lagoa dos Lopes, que é a Lagoa dos Cavalos, tinha um velho fazendeiro que tinha uns açudes e ele chamava, meu pai pediu para carregar água lá, ele dizia, só 2 potes por dia. Mas aí meu pai disse, olha, nós não vamos carregar 2 potes não, porque eu vou mais um menino, eu ia com cumbuco, outras maminhas com cumbuco também, cada um ia com cumbuco e o meu pai mais minha mãe com outro potinho, e assim nós carregávamos para passar o dia. Era Manuel Lopes. É longe, assim, mais ou menos, aproximadamente assim, 3 quilômetros da nossa casa para esse barreiro, nós íamos buscar água. Eu vi muitas vezes as minhas irmãs botaram uma cuia na cabeça, não era bacia, não tinha naquele tempo, botavam uma cuia e lavar na Lagoa do Rancho, no açude que tinha lá, o açude do governo, como chamava, e depois salgou. Aí as minhas irmãs iam botar e lavar roupa lá. Eu fui mais elas para ajudar a levar, para carregar água do açude para elas lavar roupa. Fazia sabão de sêbado e também fazia de mamona. Era pisar mamona e acabar, ela botava um produto, não tinha essa solda caixa, ela pegava um tacho velho, grande, e acabava encher de cinza, veja bem como foi a minha vida. Aí enchia de cinza, botava água, botava uma cuia debaixo, aí ficava a noite todinha pingando, e era perto da minha rede, mas eu ficava aperreado, tico, pingando direto, aquela era chamada de coada, que ali ela botava no lugar de soda cáustica, naquela mamona, aí derretia, ela já fazia aquele sabão preto feio, coisa feia, mas como se usava, que ninguém podia comprar sabão, era uma pobreza que fazia pena. Dormia numa rede, dormia numa rede. Primeiro, quando nós chegamos da Boca da Mata, a gente dormia numa caminha de vara. Eu, meu irmão e as minhas irmãs no outra caminha de vara também, em cima de umas esteiras, mas rolando com lençol de saco, aí era uma pobreza que fazia pena. Aí depois já era numa rede, eu dormia numa rede. Lá na outra casa, lá no Vai Torno, dormia numa rede. Lá tinha, bem pertinho mesmo, não tinha quase ninguém, mas que tinha os moradores, que nem o
o tio meu morava mais em cima, no lugar que nós fomos morar primeiro, e tinha outros, tinha um homem chamado Paulino Lira, era um dos mais perto que tinha da gente. Paulino Lira, o Avaristo, essas pessoas moravam mais perto da gente. Antônia Edith dos Santos, aí nós foi o seguinte, quando ela era menina, morou lá numa casinha perto da gente, lá no Vai em Torna, tinha uma meia-aguinha e o pai dela pediu para morar lá. Aí morou uns dias. Eu conheci ela, mas ela era menina, né? Não sabia o que era nem amor. Aí quando foi depois, um dia, aí eles morando lá na condomínio do Zé Levino. Ele morava lá, o meu sogro era moeiro dele. E ela já ficando mocinha, e eu me interessei assim, ela, quando foi um dia eu fui levar um negócio que o meu cunhado mandou eu levar lá, cheguei lá, vi ela, e disse, essa daqui dá para mim? Aí fiquei todo interessado. Aí, resultado, aí batemos um papo. Quando foi depois, naquele tempo ninguém namorava não. Eu mesmo nunca namorei com ela, estou namorando hoje. Hoje nós namoramos aqui, faz gosto. Mas que naquele tempo ninguém namorava não. Aí depois ela foi convidada para um casamento de uma prima lá no Igaci. E eu fui também convidado. Chego lá, digo, eu vou tentar aqui. Aí falei para casar com ela. Não falou para namorar, não, quero logo para casar. E se ajeitemos, com 8 dias eu fui pedir o pai dela estava morando nessas alturas ali nas Vassouras, no município de Coité. Antônio Avelino Bezerra. Aí nós, com 8 meses nós casamos. Casamos no dia 5 de janeiro de 63, na igreja de Arapiraca, naquela igreja velha, chama o conselho. O padre fez o casamento da gente, chamava Padre Epitácio Maurício. O paletó eu mandei fazer lá na Arapiraca, por uma festa chamada Joaquim. E a calça e outras roupas eu mandei fazer para a dona Joaninha, era uma mulher ali da Lagoa da que costurava muito bem, foi ela que fizeram. E o vestido da minha mulher também, da minha noiva, E quando foi para casar, se é para contar a história toda, eu vou contar. Quando foi para nós casar, o meu sogro disse, eu não posso esse ano. E no outro ano eu também não podia, ele era muito pobrezinho, mais pobre do que eu. Aí eu digo, mas eu quero me casar esse ano, porque ou eu estava numa proposta assim, ou eu casava, ou me amigava, ou subia no pé do machista e notava a cabeça para baixo e quebrava o pescoço, porque eu queria casar mesmo, sabe? Aí resultado é que eu não posso. Eu digo, eu posso. Eu faço. Aí eu fui mais ela e minha irmã e o tio dela. Aí chegamos lá na Arapiraca, comprei mais roupa, calçado, tudo, eu comprei tudo. Fiz a despesa toda. E não houve festa mesmo, foi só um casamento simples. A festa do meu casamento foi só, a minha mãe matou a galinha e nós, quando chegamos do casamento, comemos com feijão feijão não, farofa. Foi, Antônia? 20. E ela 17. Minha sogra chamava Edith, Maria de Jesus. Aí eu já tinha feito uma casinha aqui. Quando eu tinha de 17 anos, eu comprei 2 tarefas de terra aqui. Eu fiz uma safrinha de uma roça. Foi a primeira roça que meu pai me deu separado, porque eu trabalhava com meu pai junto, né, na roça. Aí quando foi um ano, eu disse, meu pai me deu uma rocinha para mim. Aí ele me deu meia tarefa de terra, lá até no Bom Nome. Eu tinha um cunhado que tinha um terreninho lá, eu disse, olha, meu sogro, vem plantar a roça aqui, que a terra é melhor. Aí ele plantou uma tarefa de mandioca, eu plantei meia. Foi no ano mais ou menos 56, por aí assim. 56. Aí plantou a rocinha plantei essa roça de mandioca. Quando foi no outro ano, aí eu plantei uma rocinha de algodão, né, meia tarefa de algodão, lá num canto, o povo chamava de malhada. Aí eu plantei uma terra boa, dei um algodão de primeira. Aí eu vendia a safra de algodão e vendia a mandioca lá, a farinha já feita. Aí apurei 5 notas de conto, dos amarelinhos que tem aí. Aí eu apurei 5 notas. Aí o povo disseram, compra uma bicicleta. Aí eu disse, se eu comprar uma bicicleta, nem dá para comprar uma bicicleta, porque uma bicicleta nova custava 5 conto e 800 naquele tempo. Era muito dinheiro. Aí eu digo, eu não compro não, essa bicicleta. Eu tenho vontade, meu sonho era eu comprar um lugar para fazer uma casinha, para quando eu casar, eu ser morador dos outros, sabe? Então eu fiz o seguinte, eu fiz negócio logo com um cabo ali, 5 tarefas de terra, a conta de réis, ali no Vai em Torna.
Aí uma terra boa não, era fraca, mas era macia. Aí quando fizemos negócio, no outro dia o cara quebrou. Disse, meu filho vai ficar com a terra toda, não vou vender mais a vocês não. Aí eu cacei onde entregar o dinheiro, não achei. Aí um velho aqui, o velhote que tinha aí embaixo, meu colega, disse, eu vendo, agora só vendo a 2 contos 500 a tarefa. Aí eu dei os 5 contos, 2 tarefas de terra a ele. Aí depois fiz a casa. No outro ano eu fiz uma casa. Meu irmão morou uns 2 anos nela, e depois quando eu fui na casa depressa, noivei com ela. Aí, agora fui me casar. Com 8 meses me casei, aí o meu irmão saiu até meio triste, mas rapaz, pensei que ia morar ao menos uns 4 anos aqui. E, mas a menina me chamou, eu vou morar mais ela agora, na casa de Taipa. Nessas alturas, quem fez foi o meu irmão. Meu irmão era carpinteiro. Depois eu passei a ser carpinteiro também, mas que nessa época eu não sabia, não, só fiz só ajudar ele. João Félix, meu irmão. Meu irmão começou a trabalhar logo cedo, e eu comecei tarde. Aí fui morar lá com pobre, fazia pena, rapaz. Mas eu comprei uma mobília bonita naquele tempo. Eu comprei um pitisqueiro, que quem possuía pitisqueiro naquele tempo, não era todo mundo atrás dessa paia, não. Aí eu ainda comprei Aí eu tinha uma bicicleta nova, nessa altura eu tinha uma bicicleta nova, já. Mas aí eu que fiz. Se eu ficasse com a bicicleta, eu não me casava. Porque eu fiz a conta, faltava 10 contos para completar a despesa do casamento. E eu pensei o seguinte, se eu vender essa bicicleta e comprar uma mais fraca, eu me caso. E se eu não vender, não vai dar para me casar. Eu queria era mulher de qualquer maneira. Aí fui vender a bicicleta por 27.500 e comprei uma mais velha por 16.500. Aí sei que sobrou 10 contos. Foi 26.500 e 17.500. Aí comprei, aí fiquei com a bicicleta com a mulher. A aliança eu comprei quando eu me casei. Quando eu fui me casar, no dia que nós noivamos, eu digo, 2 a 8 eu vou pedir. Aí já peguei a medida do dedo dela, lá no Igaci, no sítio chamado Lontra, que tem. Aí peguei, já comprei a aliança e já fui já com a aliança. Quando eu falei com o pai dela, já levei a aliança, ela foi aliançada. Eu não estou nem lembrado quanto foi para essa aliança, mas era barato. Eu sei que eu tinha condições de comprar. Agora eu comprei no meio da feira, não foi em loja não, foi de uns ourives que vendia aliança assim na feira e eu comprei. A feira era na frente, essa aliança que eu comprei foi na frente da igreja da igreja velha. Lá tinha um rapaz que vendia aliança, aquelas tabuletas assim no meio da feira, e está enfiada num negócio assim, puxava essa. Muito era 60, no dia 5 de janeiro, muito era 60 casado. Eu casei 3 vezes com ela. 3 vezes com ela. Casamos na igreja católica, lá com o padre Epitácio Maurício. Depois casamos no civil, lá na Lagoa do Roxo, com a pastorinha, que era a dona do cartório. O casamento foi o juiz Antônio Lenino. E depois, quando tínhamos 50 anos de casado, fizemos um novo casamento lá na Igreja Batista Betel. Se nós chegar o dia 5 de janeiro, já tem outro casamento para fazer. Agora eu não quero mais fazer despesa não. Se o filho quiser, eu aceito. Tivemos 13 ao todo. 13 filhos, morreu 7, tem 6 vivos. É o Edmilson, o Aleni, Nilson, Marli, José e Márcia. O segundo filho meu chamado Sadis, foi o que morreu. Depois teve o Wilson, depois teve Messias, Vandeci, Marili, Sônia e Josenido, foi a última que morreu. Doença assim, olha, o meu menino dava uma choradeira nele que morria. Depois até uma médica disse para minha mulher, quando ela começou a fazer nos 3 filhos derradeiros, nos 3 derradeiros ela fez pré-natal, mas primeiro não fazia não, era assim, engravidava quando chegava naquele tempo, aí, só se viu certo quando nascia, exato, era. Aí então, as 3 derradeiras, quando a minha mulher fazia o pré-natal, e contou a história, que ele chorava, aí a doutora disse, com certeza era o tétano interno,
que a minha mãe era a pateira. Agora, ela pegava uma tesoura, velho, ferrujada, chegava no cordão umbilical do menino, cortava. Ali, para ela, não esterilizava nem nada. Naquele tempo, achava que tudo era normal. Acabava para curar o umbigo do menino, sabe como é que botava? Cinza, areia de estrada, uma coisa nojenta. Ele não tinha noção de nada e aí achava que aquilo era normal. Olha, não tinha hospital naquele tempo, só tinha que ser na consulta. Eu não tinha condições. Teve uma vez que eu me lembro que teve um menino meu, que eu já estava melhor de vida, aí eu paguei consulta. Teve uma menina, a última que morreu minha. Eu fui para 4 médicos numa semana só. Chegava lá, um dizia, você foi para enfermeiro. Aí ia para outro, dizia, o remédio aqui, você foi tratar do menino na Palmeira. Aí depois foi para outro, disse, essa aí não tem mais jeito não, lá vai, ele morreu internado no Alfa Barbosa, essa menina, foi hepatite que deu. A casinha pequena e o menino crescendo e lá vai, estudaram, fizeram os 4 mais velhos, fizeram o 4º ano aqui e aí depois foram para a cidade estudar. Fui estudar, eu ficou na casa do meu irmão, lá em Arapiraca. O meu irmão morava lá na rua São Vicente e disse, bota aqui. Aí ficava lá estudando. Aí quando foi com uns 3 anos na frente, aí eu fui comprei uma casinha em Arapiraca, aí fui morar lá mais eles. Eu trabalhei, olha, quando eu me casei, eu trabalhei muito de carpinteiro. Naquele tempo eu fazia muita casa de taipa e eu era especialista em casa de taipa. Trabalhei muito. Aí depois comecei a trabalhar de pedreiro. Aí eu trabalhava no inverno, eu já meio equilibrado. Hoje eu só tenho só a vida e a graça e a esperança que Deus me deu. Mas que eu já tive mais coisa do que financeiramente, tive bastante coisa. Bom, então acontece o seguinte, eu trabalhava no inverno na roça. Quando é do mês de outubro por diante, aí o povo começava a fazer minha construção, meu secador de fumo, meu salão, minha casa, e lá vai. Eu trabalhava o verão todo, tinha vezes que pegava o inverno e eu ainda conseguia isso para fazer. As últimas que eu fiz na minha vida, bom, essa minha aqui, eu quase não trabalhei, botei pedreiro para trabalhar porque eu estava administrando, né? Agora, foi no ano de 77. Agora, aqui, a última construção que eu fiz na minha vida foi a casa do Neusvaldo aí, que é dono desse mercado pai e filho, alimento, e o mercado dele foi o que fiz. Aí eu agora fiz muita construção, fiz a casa da Hilda, o cemitério foi o que tomei conta da responsabilidade de fazer. A casa do Paulo Vicente ali foi o que fiz também. O povo batia tijolo na lagoa, nessa Lagoa dos Cavalos. Até quando eu comprei um terreno, quando eu apanhei um terreno aí, era do herdeiro dos Lopes, aí me deixaram uma tarefa de terra dentro da lagoa. Eles achavam que tinha muito valor, eu quase morro de bater tijolo, quase morro. Eu bati tanto tijolo no mundo, que foi para a derradeira que eu bati para essa casa. Quando eu bati 30 milhões de tijolo, botei um engenho para me ajudar. Eu digo, não bato tijolo mais nunca, não vou bater mais nunca não mesmo não. Porque nem aguenta e nem dá resultado. Naquele tempo tinha madeira para queimar o tijolo e hoje não tem mais. Então quer dizer que o certo hoje é tijolo broco. Tinha um barro que dava tijolo. Essa casa mesmo eu fiz tudo com... Eu vendi muito tijolo, pô, muito mesmo. Eu botava gente para bater e eu também batendo. Aí quando era depois vendia. Quando queimava a caíra, vendia pro povo. Bater é traçar o barro e pega uma gradezinha de 2 tijolos. É uma gradezinha com 2 tijolos, que cabe 2. A gente bate o barro, pega aquele bolo de barro num monte lá, e bota lá e bate, um terreno bem planinho, e acabar, passa a mão assim por cima, ajeita, puxa a grade, ele fica lá. Quando ele enxuga, a gente raspa aquela rebarba que tem, e bota lá num canto, depois quando está seco, faz a caíra e queima. A caíra fazida não é negócio de forno, não é? A gente fazia a caíra mesmo só com o próprio tijolo. Acabava, barrelava ela todinha por fora e tocava fogo. Fazia isso com 12 bocas, com 16 bocas para queimar tijolo. Queimei tanto tijolo, passei tanto sono, tanta coisa. Telha não dá não, telha. A telha a gente comprava no Riachão, lá no município do Igaci. Quase toda a telha dessa minha casa aqui, quando eu fiz ela, em 77, eu comprei de um Peleve. Eu comprei as telhas lá no Peleve. Aí sim, eu fiquei até o ano 2002 em Arapiraca.
Eu fui em 82 e fui até o ano 2002. Aí depois, quando chamava a mulher para vir, ela não queria vir para não morrer de sede, mas que viemos. E graças a Deus, estamos aqui, já estamos com 20 anos que estamos aqui de volta. Agora só saio para lá para o Genipapo, tem lá uma casinha, já fiz uma casinha lá, está esperando para botar o meu resto mortais lá. Fiz no ano de 2012, até o povo e já está querendo morrer, que está fazendo a catacumba. Eu digo, não, pô, eu estou fazendo, porque quando eu morrer eu não posso mais fazer. Eu sei se os filhos vão querer fazer, então já está feita. 4 buracos lá, 4 apartamentos, dá para botar. Até eu fui cadastrar na prefeitura, porque esse cemitério lá era clandestino, sabe? Esse cemitério daí do Genipapo era clandestino. Aí um tempo cercado de arame. Primeiro era cercado só com labirinto. Depois foi arame. Aí quando foi depois já caiu tudo lá e ficava um pouco sem querer fazer nada. Aí o professor Jaime, que era daquela família do Abaixo do Capim, disse, vamos fazer um movimento para nós murar aquele cemitério. Rapaz, quem vai dar dinheiro? Onde vai sair esse dinheiro? Nós pedíamos à prefeitura e nunca saía. Não pode não sei o que. Aí ele disse, vamos. Aí se juntou eu e ele e o Zé Rodrigues, que era o professor Zé Rodrigues daí. Aí nós fizemos o seguinte, saímos pedindo de casa em casa, nos fazendeiros, gente pobre mesmo, pedindo ajuda para murar o cemitério. Aí uns diziam, não, rapaz, é negócio para a prefeitura, não vai não, é pedido. Mas aí eles me deram a responsabilidade de eu andar com o carro de porta em porta, que os outros não tinham, e administrar a obra, que eu trabalho de pedreiro. Lá não tem um canto de parede daquele cemitério que não foi eu que aprumasse o tijolo. Agora, no meio das paredes, os outros, cada um fazia. Mas foi eu que fiz tudo. Eu tinha que levar a água, eu levava a água, 2 trabalhadores que eu tinha aqui, para trabalhar lá na obra, aí até que muramos, todinho. Mas que foi assim, a outra história foi um tempo aqui a escola só tinha uma salinha de aula. Só uma salinha. Agora essa sala não estava cabendo o povo de jeito nenhum. Era um negócio, muitos alunos da Lagoa d'Água de todo canto e não cabia. Aí eu ia pedir, eu me juntei com aquele povo da Imaté, que eles tinham muita amizade comigo aqui, e nós íamos pedir lá na prefeitura, para eles fazerem uma sala, uma salinha lá. Hoje está um colégio bom. Aí nada, mas não dá, não tem condições, não posso. Quando foi um dia, aí eu joguei o desafio para o prefeito. Era o João Nascimento, nesse tempo o prefeito. Joguei o desafio, digo, olha, compra o material que nós faz. O senhor faz bem, faço. Eu tinha muito colega pedreiro aqui, muito mesmo. Aí digo, nós faz, os pais dos alunos, muitos pais de alunos aqui, tudo carente, sem ter onde estudar, mas aí eles mandaram o material, o tijolo. Eu levantei, eu juntei com os pedreiros daqui, levantamos mais uma, o crasse, e fizemos um peiture bem grande de um lado. Aí quando está no ponto de cobrir, eles mandaram o cimento, o ferro e o tijolo. Aí eu digo, agora está precisando de madeira. Aí ele disse, olha, vai dar depósito e compre, que é no nome da prefeitura. Não teve um que me vendesse. Na prefeitura daqui de Arapiraca, não vendo de jeito, eu vendo para a prefeitura do Giral, vendo para a prefeitura não sei de quem, agora para daqui de Arapiraca não vendo não. Aí eu digo, e agora? Aí eu fui lá de novo, digo, tu quer vender não. Se o senhor tem crédito, tem condições de comprar? Eu digo, tenho. Eu tinha condições de comprar. Compre que depois eu lhe pago. Eu fui comprar a madeira todinha, arrumei um caminhão, trouxemos, aí madeiremos, cobrimos. Aí eles mandaram a telha também, né? Aí, sabe quantas vezes eu ajudei para receber a derradeira prestação desse negócio? 14. Fui 7 vezes, aí eles me deram a metade. Outras 7 vezes que eu fui, aí eles, até o prefeito disse, rapaz, não tem dinheiro não, tem dinheiro com o secretário? Tem não. Aí ele disse, tinha uma moreninha assim, que era funcionária, ô Elza, aquele dinheiro que eu te dei, que nós lhe paguemos, você já gastou? Eu disse, não, está no banco. Eu disse, tem um cheque para ele? Eu já estou com vergonha, morrendo de vergonha. Ele está andando toda vez aqui e nós não temos dinheiro. Aí a menina me deu o cheque, eu descontei, aí depois com o tempo, eu sei que foi um desafio que eu fiz e deu certo. E da Arapiraca eu lembro de muita coisa. Eu
Eu lembro de Arapiraca, quando só tinha 3 postos de gasolina e 3 farmácias, eu lembro. A farmácia era a farmácia do finado Zé Marques e a farmácia do Gino Vital e a farmácia do Luiz Santo. A farmácia do Luiz Santo era mais ou menos, deixa eu ver, ali da igreja velha para cá um pouquinho, puxando para o lado da farmácia do Pague Menos. Só tinha essas 3 farmácias e 3 postos de gasolina, só tinha na Arapiraca nesse tempo. Era o posto do seu Alonso de Abreu, era lá em frente à Coagro. Em frente à Coagro é o posto do seu Alonso de Abreu. Em frente, lá onde é do Bananeira hoje, era do seu Pedro Aristide, o pai do Zé Aristide e tal, o vereador. E tinha o do Albertino, que é lá naquele posto pernambucano, parece que tem lá já na BR. Eu lembro quando o meu irmão mais velho que eu, ele lembra até diz o nome de quem possuiu o primeiro carro. Agora eu me lembro bem daquele tempo que tinha o caminhão do Pedro Aristide, tinha o caminhão do Pedro Aristide que carregava pedra daqui para fazer calçamento, o caminhão do Moacir e tinha um posto chamado Zé Ceguinho também. E depois, com o tempo, teve outro que comprou caminhão lá, que nem o Jordão, era um cidadão que ainda fomos para a praia, o caminhão dele, era o Jordão, mas era pouquíssimo carro, pouquíssimo mesmo. Eu teve uma época que eu ia na época de 71, eu ia para o Cajueiro, a cidade de Cajueiro, vender farinha lá. E a gente comprava farinha aqui e levava para lá, botava no trem, despachava para a Lagoa do Rancho, chamava uma carroça de burro, levava para a Lagoa do Rancho, despachava no trem. Quando no outro dia, nós ia para a Lagoa do Rancho de pé. Você vê que coisa difícil. Ia para a Lagoa do Rancho de pé, às vezes pegava o trem até o Cajueiro. Outras vezes, nós fazíamos o seguinte, ia de pé no outro dia, pegava um ônibus em Arapiraca, em Lagoa do Rancho, ia para Palmeira, chegava lá, pegava o outro de Palmeira até Campinas, que é abaixo do Maribondo, e para ir para vender farinha lá. Era Maria Fumaça ainda. Vou danado para a usina, vou danado para a usina, outro dizia que ele dizia, café com pão bolacha não, café com pão bolacha não. Nós ficava aqui, mas a minha mulher, nós tínhamos um costume, nós não tínhamos relógio, e eu trabalhando lá no Vai do Torna, e a gente tinha que sair mais ou menos 7 horas. Aí, 15 para 7, o trem ia subindo, ia para a Banda da Palmeira. Aí, nós sabíamos, e era aquela fumaça, que ela buzinava assim, era a Maria Fumaça que eu chamava. Eu gostava, esse era o transporte que tinha, né? A gente tinha que gostar. Quando o cara não tem carne para comer, come feijão puro e com pimenta e acha que tá bom. Rapaz, eu fui algumas vezes para o cinema, eu não andei muito não, mas eu ainda me lembro que até tem um cabo que quando eu saía do cinema, ele aparecia também, sai daqui também, ele passou 30 anos lá em Goiás, quando foi agora, essa semana depois eu estava aqui. Você lembra do tempo que nós andávamos para o cinema? Ele lembra, o cinema era o Trianon, naquele tempo, era ali na Praça Marques. Eu tenho, quase que nem está hoje. Houve uma mudança lá, mas era ali. Hoje eu não sei nem o que é naquele canto, naquele lugar, o que é. Uma loja de alguma coisa. Naquele tempo eu só ia assistir mesmo. Eu não comprei, eu não comi nada do cinema. Agora aqui, eu me lembro que eu assisti, às vezes, não era todos não, mas eu me lembro que uma vez assisti um filme que eu gostei muito, foi do Valdir Soriano, da vida do Valdir Soriano, do Teixeirinha. Eu assisti um bocado de filme assim. Naquele tempo era bem baratinho. Já tinha muita gente. Pô, já frequentava muito. Quando eu era solteiro, eu tinha 2 festas preferidas minhas. Era do Novo Rio, a festa de São Sebastião, e do Coité. Do Coité eu fui para 5 festas do Coité. Na Taquarada eu fui 3. Eu ia para essas festas. E então, depois de casado, teve umas festinhas aqui no final de João Barbosa, ele fazia umas festinhas aí, o pai de Murier, e a gente ia. Até eu me lembro que ele mandava eu marcar o leilão, era quem anotava o leilão dele lá. Foi mais ou menos assim, na época de 68, 70,
Natal, era Natal que eles faziam a festa. Nunca fui numa festa em Arapiraca. Olha, ia para o Coité, para Taquarana e nunca fui para Arapiraca com festa. Ia de pé naquele tempo. Ia de pé. Eu me lembro que teve uma vez que eu saí com um irmão do meu sogro, aí acabei de virar fumo, vamos para Arapiraca. Aí eu gastei 2 horas mais dele. Nós íamos pela Baixo do Capim. Aí quando foi com 8 dias eu fui só, aí tirei 1h30. Mas era caminhando muito para poder chegar lá. Agora, depois que eu comprei bicicleta, não, aí eu fiquei andando de bicicleta. Eu virava fumo, um compadre meu ali embaixo, acabava, vamos para Arapiraca, vamos fazer as compras, fazer uma feirinha de 20 quilos, 30, botava mais gente da bicicleta, nós tudo, os dois novos, aí nós vinha, montava lá e vinha descer aqui, subindo todo ladeira, nós tinha força. Era lá na Avenida Rio Branco, tinha uma padaria, no cruzamento da São Francisco. Ele tinha uma padaria, ainda tem ela hoje, ainda tem. Não sei se o nome é Rio Branco. Eu conheci ele, aquela Avenida Rio Branco, aqui é lá uma casa, uma aqui, outra lá perto da estrada, lá longe. O resto é Curral do Fumo, ainda ali. Eu sou velho, essa rua, a que eu fui morar primeiro, é ali bem pertinho do Tiburcio, na rua Azarias Pereira. Aí depois eu comprei um terreno lá onde hoje é o Mercado São Luís, aquele restaurante do Mercado São Luís era a garagem do meu caminhão. É a minha casa e a garagem do meu caminhão ali. Eu comprei 2 terrenos e fiz uma garagem bem grande que cabia o caminhão e o carro pequeno. E a minha casa bem grande de laje. Eu vendi primeiro para um primo meu e depois ele vendeu para o São Luís. Não, eu morei lá 20 anos. Em Arapiraca, mas esse bendito carro que eu comprei. Porque eu fiz essa besteira de comprar caminhão, que eu ia crescendo, eu ia crescendo rapidamente mesmo. Fazia uma safra boa, eu ia crescendo mesmo. Mas quando eu ia comprar caminhão, aí, começou a descer para mim. Eu carregava mascate para feira. Eu dava feira em São Brás, na sexta-feira, dava feira em Batalha no sábado, domingo em São Sebastião e terça-feira no Senador Rui Palmeira. Uns vendiam roupa, outros vendiam peixe, outros vendiam miudeza. Cada um que tinha sua para os outros, levava saquinhos de batata, essas coisas assim, para vender lá. Eu passei esse tempo todinho. Isso foi mais ou menos do ano 82, até o ano 98, mais ou menos, eu andava com uma casa. Eu andei até o ano 2002. Agora já fui com uma D20, não foi mais com um caminhão, não. Não, eu tinha que sair de casa em casa, madrugada. Rapaz, já era um sacrifício. Era para sair de casa em casa, madrugada, acordando o povo com a cara feia, para botar no caminhão. Aí quando eu morava ali na rua Azarias Pereira, ali por trás do Tiburcio, perto do Tiburcio, aí eu tinha um vizinho, e eu chegava da feira de São Brás, cansado, rapaz, já morrendo, aí querendo dormir um pouquinho para madrugada, e para madrugada, em meia-noite, já começava a pegar o povo para a batalha. Aí quando eu ia dormir um soninho, ele ligava um som bem alto, era um cabo meio bem baixo lá, ele dizia que era meu amigo, né? Agora ligava um som, ele apagou o sanfoneiro, cochilou, rapaz, isso para rachar mesmo. E eu cadê poder dormir? E não podia dizer nada, porque eu não queria inimizade. E resultado, parece que eu saía com uma cara de sono para a feira. Entendi como já, será que eu chego vivo daqui para lá? Aí quando eu saí de lá da rua, eu disse, eu vou sair com o maior amigo meu, foi embora, eu não vou ficar aqui. Agora não sabe o mal que me fez, coitado. Eu comecei com o F4000. Eu fiz uma besteira nesse ano que comprei esse F4000, foi no ano de 81. Eu levei um dinheiro bom, naquele tempo eu levei 1.100.000 do dinheiro antigo, né? Foi uma safra boa que eu fiz, eu levei 1.100.000. Aí peguei, aí ao invés de comprar um terreno, tinha um cabo aí, o cabo me ofereceu um carro, um F4000 quase novo, que ele comprou o ano passado, mas não usou, e está vendendo, dá por 1 milhão. Aí o pai dele tinha um terreno lá no Gongo, me dava por 1 milhão também, 50 tarefas de terra. Eu, em vez de ter comprado um terreno, que eu sabia trabalhar, e tinha com quem trabalhar, e tinha o banco para me ajudar, né, que o Banco do Brasil me ajudou muito. Aí eu cheguei, em vez de comprar o terreno, eu comprei um caminhão. Aí quando eu estava comprando, um primo meu lá do meu nome disse,
Se você soubesse, se você visse o que eu vi na Alameda de um caminhão, você não comprava o caminhão? Eu digo, o que é que estava escrito lá? Estava escrito assim, que o homem feliz foi Adão, que nem teve sogra nem caminhão. Aí eu fui e comprei o caminhão, mas me ferrei. Botava carga grande demais. Se botasse pequeno, não dava o frete. Se botasse grande, quebrava o carro. Olha, sei que depois vendi esse caminhão e comprei um Chevrolet, fui até lá no Zé Pivete. Quando foi depois, vendi o Chevrolet, comprei uma Mercedes. Aí, e depois dessa Mercedes já troquei numa D20, que é para não pagar ajudante, que era um saco. Eu ia para a batalha com mascate, com uma Mercedes. Os cabos começaram a beber cachaça aí, carregando o carro e bebendo. E lá vai. Quando chegava lá, já tinha uma banca de comida, aí todo mundo ia comer. Comia lá em casa, a boca da noite, e tinha que comer lá também. Quando era bem cedo, tinha que tomar café. Quando era meio-dia, nós almoçávamos para poder vir embora. Quando eu ia pagar, era aquelas contas desse tamanho, que eu era quem pagava as contas deles. Meu Deus do céu. Mas o que dava, quando eu pagava os ajudantes, ficava sem nada. O tempo mais pobre que eu tive na vida foi quando eu tinha o caminhão. Não pegava dinheiro, não era o dinheiro pegar, não dava para nada. Agora que eu era com caminhão e trabalhando na roça, sabe? Eu trabalhava na roça. Aí eu fiz mudança até para Olinda, em Pernambuco, eu levei mudança no F4000. Para Caruaru, para Bom Conselho não, para Garanhuns, eu carreguei muita mudança. Às vezes levando, outras vezes indo buscar, porque naquele tempo não tinha caminhão baú que nem hoje. F4000 era visto como um carro de carregar mudança. Eu carregava muita mudança. Hoje, carregar mudança é com meu filho ali, que ele tem baú, é o Nilson. Ele levou mudança até para o Pará. O mês passado ele foi para Goiás levar uma mudança. Ele, para São Paulo, para tudo quanto ele leva mudança. Quando eu vendi a caminhonete, eu disse, rapaz, eu vou morar no meu sítio. Então eu estava lá, mas eu não vendi o meu sítio não, né? Aí eu vou morar, a mulher dizia, eu não vou morar lá porque eu não vou morrer de sede. Eu digo, rapaz, eu já fui a enterro de muita gente que morreu de feio, de cachaça, de velho, agora de sede nunca fui não. Mas eu vim morar aqui, do outro ano botaram os canos, embora a água passa muito tempo sem chegar, mas botaram os canos e eu estou morando até aqui. Olha, energia veio no ano de 70 e água veio com quase 30 anos depois. A água foi, parece que o meu vizinho aqui, quem sabe, a energia veio naquele tempo, era do Evangelho Barbosa. Quando ele puxou aquela rede lá da Palmeira para Arapiraca, que eu duvidava que chegava a energia de Paulo Afonso aí, né? Porque eu era fraco, sem fé. Hoje eu tenho fé e acredito nas coisas. O povo é doido de falar nessa pista e o povo diz, vem não vem nunca. Eu digo, vem, porque um dia, veja bem, no ano de 60, eu estava assistindo um sermão do Frei Damião lá detrás da igreja do Bom Conselho, Nossa Senhora do Bom Conselho, e lá eu vi o Frei Damião falando sobre embora eu estou entrando num assunto estranho, mas veja bem, ele falou assim, que Arapiraca ia se desenvolver, que é pequenina Arapiraca. Aí ele disse, aqui nós ainda vamos ver luz de Paulo Afonso, água do Rio São Francisco, sinal luminoso, semáforo e telefone fixo. Aí eu disse, esse velho é caduco, não vai chegar isso nunca aqui, que eu era naquela base do atrasado. E não é que chegou tudo isso com poucos tempos, foi chegando as coisas. Então quer dizer que hoje não desacredito mais em nada. Eu lembro de muita coisa da feira. Olha, a feira de Arapiraca naquela época era mais ali no comércio, na Praça Manuel André, e descia até a Rua 15, só um pedacinho da Rua 15, não ia até longe, uma vez até ali o Mercado 15. E subiam umas partezinhas ali para a banda da Rua do Sol, ali no calçadão era a Feira dos Cocos, me lembro. Eu cheguei a vender já depois de casado, que eu comecei usar caminhão, aí eu levava o caminhão de feirante para a feira, aí comprei roupa fraca, né, e comprei em Caruaru, roupa fraca e vendia, o povo chamava sulanca, né? Sulanca é roupa fraca, porque ninguém ia vender, nem podia, nem ia vender roupa cara no meio da feira, levando chuva e sol, não podia. Para falar bem a verdade, quase já tinha bodega, aqui não tinha mercado, tinha bodega. Tinha ali do compadre Luiz Juvino, que era o marido da comadre Cícera, que vocês fizeram entrevista com ela, outro dia aí. O seu Eloy, de Murier tinha uma venda muito boa,
que a gente comprava coisa lá. Mas a feira daquele tempo era café e açúcar, sabão, sal e querosene. Era que a gente fazia a feira. Não tinha história de verdura, não. Ia mistura, veio um charque com bacalhau, uma coisa. Mas não tinha história de verdura que nem hoje. Eu vou para a feira, para o mercado mais a mulher, a metade do dinheiro é só com verdura. Mas naquele tempo ninguém tinha história, não. Para a mistura e o resto das coisas, verdura era descartada. Mas olha, carne a gente só comprava naquele tempo a conta de comer no dia. De um dia para outro. E quando era uma carne salgada, sabe o que se fazia? O povo usava assim, botava por cima do fogo um arame e acabava um barbante, qualquer coisa, e salgava aquela carne e botava lá, botava um paninho por cima para a mosca não pôr, e acabar ia comendo assada. Mas o demais mesmo era comida salgada, assim, nem bacalhau e era café, açúcar, às vezes um chá, com uma coisa qualquer. Plantei. Depois eu quando era solteiro, não plantei. Agora, depois de casado, eu comecei a plantar fumo em 2 tarefas, 3, tal e tal. Cheguei a plantar 20 tarefas. Era minha roça de fumo, era 20 tarefas. 20 tarefas de fumo. Oxe, uma benção. Muitos anos. Fumei parece que 21 anos de fumo de rolo. O fumo de rolo eu tinha do terreno. E então, quando eu ia para o local, eu fumava cigarro desfiado. Né? Eu até me lembro que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro e dentro do ônibus era que nem uma coivara. O povo não havia proibição, né? Já tinha até um cinzeiro na cadeira próxima para a gente botar as bitucas de cigarro e a cinza. Né? Era aquela coivara, todo mundo fumando. Era um negócio esquisito. Eu fumei 21 anos, foi mais. Eu estimei assim um dia, eu peguei a olhar, rapaz, o seguinte, eu sei fazer uma casa, eu sei dirigir um carro, eu tenho um bocado de inteligência. E o cigarro, mais fino do que o meu dedo mindinho, me dominar. Aí eu tomei a decisão, eu digo, vou deixar. Aí o Luiz aí, meu vizinho, disse, mas rapaz, fumou hoje não? Eu digo, não. Toma um cigarro, me deu um cigarro desfiado, eu fumei. Aí no outro dia chegou, disse, você fumou hoje não? Toma um cigarro, fume. Eu digo, fumo mais nada, eu não vou fumar mais nunca. Eu comprava de milheiro de papel de cigarro, tinha aquele papelzinho branco, eu comprava logo de milheiro. Aí quando eu acabei o milheiro, eu digo, não compro mais, nem vou fumar mais nunca, e não fumei mais nunca não. Mas naquele tempo era o cigarro Astoria. E o Astoria tinha o clássico, tinha o Continental, mas o fumado mais barato era o Astoria. Eu não comprava nas vendas do povo aí. Era o de Murier, o seu Eloy, que era o dono das vendas aí. Naquele tempo, o que contava mais história, tinha uns velhos que gostavam de contar história de Trancoso. É história de mentira, porque é tudo mentira. Contar aquelas histórias todas mentirosas que eu sei que é mentira, estou vendo hoje, mas a gente escutava, né? Outra coisa que gostava quando eu era menino rapazinho, era ler aquela literatura de cordel. Tinha um monte delas e lia. Eu lia para o povo chegava, lê esse folheto, chamava folheto, esse folheto para eu ver. Aí eu lia aqueles folhetos. Comprava na feira, tinha aqueles cabos que eu vendia. Carta, então, eu sem saber ler, eu não sabia ler nem escrever, e tinha umas velhas que vinha para eu ler as cartas dela e escrever, e lavar, e ver eu começava. Eu já não sabia escrever direito, fazia os nomes tudo errado, e quando às vezes terminava a carta que terminava, já está pronto, né? Já. Quando terminasse, disse, sim, diga ao meu filho de São Paulo que a minha casa está já caída, só dá para juntar cobre, lavar. Eu já terminei. Né? Não, mas não dá para fazer mais não, dá, velho, vou fazer outra folha de papel. Aquele negócio feio, mal feito, rapaz. Eu escrevi tanta carta mal feita que eu já não sei escrever. Eu até sou inteligente para outras coisas, agora para escrever eu sou péssimo. Eu até que leio. Levava para ler e depois respostar a carta. Era. Agora, eu estou com saudade de você. Porque eu estou precisando disso, daquilo outro. Não, carta de amor não. Olha, essa história de caipora, eu não sei se existe ou se não existe. Agora que eu vi presepada. Se existisse caipora, tinha isso. Eu já casado com essa mulher aí, eu estava numa casinha, que a minha primeira casa era aí onde é essa mangueira,
E eu, uma boca de noite, acabamos de jantar, e ela lavou os pratos e ficou na cama, até cantando. Aí eu fiquei numa janelinha de pau que tinha, eu cortando fumo para fazer cigarro. Eu acendi o cigarro, fiquei fumando e cortando fumo para fazer. Aí quando pensei que não, rapaz, aí veio bem longe, como que era lá para o posto da pedra. Aí eu cheguei, fui e assobiei também. Quando eu assobiei, na mesma hora, mas deu um assobio tão forte, como que foi debaixo da janela, como que foi no meu pé do vidro, rapaz. Eu disse, tá braba? Aí, no mesmo instante, já subiu lá para a Lagoa d'Água. Se existia caipora, era isso. Que a gente via passar por aqui naquele tempo, não sei se existia isso ou não existia, agora que a gente escutava subir longe ali do Poção, um pouco mais já subia aqui, depois ia para longe. Se existia isso, era essas coisas, mas eu nunca cheguei a ver nada dessas coisas, não. É que nem outra coisa, era aquela coisa, fogo corredor, você ouviu falar nisso? Fogo corredor, eu nunca vi o fogo pertinho, não. Agora, nós aqui, quando nós morávamos aqui, casado de novo, aí a gente ficava olhando para aquela serra ali do Minador, eu, a boca de noite, mas a minha mulher, nós estávamos no peijulizinho olhando, e vi passar aqueles fogos, ia correndo para lá, voltava imediatamente, batia no outro, a faísca saía, não sei o que era, que eu nunca vi. Alguém, uma sobrinha minha lá do Rio, e o senhor sabe o que era? Não, se eu soubesse, eu sei que eu vi aquilo. Ali naquela serra do Coité, da Pitombeira, eu cansei de ver essas coisas assim, andando para lá e para cá. Agora, o que é, eu não sei aquilo. Que ciência, que segredo é aquele, eu não sei não. É um mistério, porque eu não sei o que era aquilo. Agora, que eu vi, de longe, mas vi. Não tive medo não. Foi tanto que, quando foi um dia, nós fomos fazer lá o teste, se estava afetado, o negócio deu em todo mundo. E em mim, eles acusaram também que estava. E disse, olha, não faça nada, não trabalhe, não faça nada. E eu com a roça perdida no mato, no outro dia caí na roça, que nem um maluco. Limpando o mato, fazendo tudo, ajeitando os inhames, e trabalhei, não senti fastio, não senti a boca não amargou, não perdi o sabor, não perdi nada, não tive nada. Eu acho que eles marcaram errado no meu caso, porque eu não senti nada, nem o sintoma de gripe eu senti, quanto mais de pandemia. Não senti nada, de jeito nenhum. Aí, agora, com tudo, eu venho tomando as vacinas, certo? Agora, essa semana, acabei de tomar a 4ª dose. Mas que eu não tive medo, não. Do meu conhecimento, não teve, não. Eu sempre morria muito menino e gente velho, assim, fim de inverno. Fim de inverno, eu gostava de morrer. Vou chamar, dava o nome de macacoa. A doença que eles chamavam era macacoa. Não sei que doença era essa. O povo ficava meio gripado, aqueles velhos com aquelas gripe crônica, aí ninguém tomava remédio nem nada, tuberculose morreu. Agora você viu, voltando de assunto, depois que começou esse Covid, nunca mais ninguém morreu de tuberculose. Um dia eu estava um especialista aí na televisão dizendo isso. Nos outros anos morria mais de 5.000 pessoas de tuberculose, e agora ninguém morre mais de tuberculose, é só de corona. Eu tomei já as vacinas todas. Rapaz, depois de eu casado, eu passei muito tempo, na antiguidade. Mas foi depois de um dia, veja bem como começou, a minha fé começou assim, eu fui um dia, por me chamar para ir para as Frecheiras, para Santa Quitéria, que tem para lá, né, e para Garanhuns, e eu nunca ia. Quando foi um dia eu fui, e eu tinha vontade de ler a Bíblia, eu tinha vontade, que ainda hoje eu gosto de ler, eu tenho aí a Bíblia, tem outros livros aí que eu gosto de ler, geografia, astronomia, eu gosto de ler tudo, apesar de ser velho, imagina, eu gosto dessas coisas. E aí então eu procurava a Bíblia aí, não existia não tinha canto de vender não, Bíblia, e eu tinha vontade, porque um dia eu vi uns senhores velhos contando as histórias de Abraão, de Isaac, Jacó e tal. E eu dizia, mas eu não sei, como é que eu... Aí procurava a Bíblia, nunca tinha aí. Quando foi dessa vez eu fui, o povo me chamaram para ir para Garanhuns, para as Frecheiras, aí eu fui. Quando chegou lá, eu estava, o cabo parou o carro na frente, eu vi uma livraria bem bonita assim embaixo, no outro lado. Aí eu disse, quem sabe ali eu acho Bíblia? Aí cheguei lá, moça, você dizendo de Bíblia? Aí disse, o senhor quer católica ou evangélica? Eu disse que era católica. Aí comprei uma Bíblia. Fiquei tão feliz. Chegou o dono do carro, era o Quinca Brandão, Joaquim Ferreira Brandão. Aí disse,
Jansen, ele falava, foi, Jansen, isso agora vai ser crente. Ele disse, não, eu comprei para saber das coisas, para conhecer as coisas que eu não conheço. Aí comecei a estudar nessa Bíblia, e vendo, e lendo, e vendo as coisas que eu praticava de um jeito, mas a Bíblia, o Senhor, Jesus nos ensinava de outro, e eu fui me converti com essa Bíblia. Ainda estou lembrado, o dia que eu me converti, não, a data eu não estou lembrado não. Depois o meu irmão João já era evangélico, e ele sempre me incentivava para eu me converter, né? E eu, não, amarrado, brincando e tal. Quando foi um dia, aí ele pediu para eu fazer um culto na minha casa, é a casinha de taipa que tinha aí na frente. Aí eu digo, rapaz, o povo aqui vão cismar muito, que o povo me conhece como católico, vão ficar muito estranho comigo. E eu tinha um costume daquele tempo, o povo me via tanto para tomar, eu passei padrinho de menino, que eu tenho uns 40 meninos que batizei naquele tempo. Eu digo, se eu for crente, o povo nunca mais vai me chamar para ser padrinho de menino. E eu achava que aquilo era um galardão para mim, né? Aí quando foi um dia, no culto aí o meu irmão pediu para fazer um culto, eu fui cedir a casa, né? Para ele fazer. Aí eles fizeram o culto, e eu convidei gente, veio muita gente, o povo vieram por curiosidade, né? E depois daquele dia por diante, eu fui lendo a Bíblia mais, eu fui vendo a verdade e fui me amarrando. Mas eu tinha medo de dizer sim para Jesus, porque eu imaginava assim, eu vou ficar, a sociedade vai ficar, meus amigos vão ficar por fora de mim. Mas depois eu peguei e pensar, qual é o melhor? É os amigos ou Cristo, que é a única esperança? Aí então eu fiz a decisão ao lado de Cristo. Olha, o povo me chamava tanto para ser padrinho de menino, que teve um desses que eu tinha 4 para levar. 4. Aí eu chegou lá, eu levei 3, não deu para levar, arrumei um jipe de um colega, ele foi me levar lá, levei 4 meninos para batizar. Quando chegou lá, o sacristão pegou o nome do primeiro, aí quando foi recolher, eu digo, ainda tem outro. Aí quando ele terminou aquele outro, ainda tem outro, tem outro. Aí depois ele disse, ainda tem outro, eu digo, o outro ficou, não deu para trazer não, que não cabia, era num jipe, não dava para levar tudo. Aí ele disse, o senhor pode se candidatar para prefeito que ganha só com os compadres. Bom, então eu tinha aquela tradição, mas depois eu me converti num versículo que tem na Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, que eu cheguei, eu me converti e hoje eu vivo, está com 45 anos, parece. Eu esqueci a data. Está com uns 45 anos que nós vivemos na igreja. Depois veio a minha mulher, depois veio o Dominice, veio mais a mulher dele, veio outras pessoas aí. Nós ficamos uma congregação cheia. Hoje estamos só, porque o povo quase tudo saíram, uns para a congregação cristã, outros saíram para a Assembleia de Deus e tal, mas que nós ainda hoje temos a fé. Eu não estou importando bem, eu sei que um bocado saiu para outras igrejas, mas Noé, ele pregou 100 anos e o povo não se converteram. Mas ele não perdeu a graça, ele salvou-se daquele dilúvio. Então eu estou nessa esperança. Hoje eu estou na Igreja Batista Betel, fica ali na rua Maria Roque, 115, Caetituí. É lá na Avenida Rio Branco, que era do Juraci. Perto do clube, exatamente. Foi a primeira que eu fui. O líder lá, naquele tempo, era o pastor Claudemir, foi quem me batizou, viu? Minha mulher, minha mãe, tudo foi ele que batizou, o pastor Claudemir. Eu gosto de todo. Agora aqui, uma das partes que eu mais gosto é o livro de Isaías. Eu leio muito o livro de Isaías. Eu leio muito em Apocalipse, porque tem muita coisa importante. Eu leio a Bíblia por todo. Eu não sei, eu só li a Bíblia de capa a capa uma vez. O ano passado, eu não estava fazendo nada no verão, comecei de Gênesis a Apocalipse, li todinho. Agora foi um bocado de dias para ler. Agora, em qualquer parte que me pergunta dentro da Bíblia, eu tenho mais ou menos, já passei. Às vezes não estou ela decorada, porque ninguém grava. Eu só raiva a mulher e medo do menino. Quando o menino passa, que vai chorando, a mãe diz, velho menino, aí ele se cala, que eu estou servindo para essas duas coisas. Fazer raiva a mulher porque peço comida. Ela sabe porque eu peço muita comida.
E ela só quer que eu ande todo bonito. Não quer que eu... Se eu trabalhar 2 dias com a roupa, ela fica brigando. Netos, eu tenho 12 netos. 12 netos, 3 bisnetos. Só tem 3 bisnetinhos, por enquanto. Poxa, mas eu gosto. Eu tenho um menininho aí, você estava aí, deixando que quando ele não vem aqui, eu vou olhar para o meu menino. Tem que olhar para ele para poder trabalhar. Eu gosto dos netos. E estou mais besta, pai. Quando eu tinha os filhos, era todo sábado nascia um menino, eu não tinha tempo de dar carinho. E hoje, com os netos, eu estou tão besta que eu estou até espantado mesmo. Agora, quando tinha muito filho, era todo ano um, aí né, não dava tempo de eu dar carinho. Eu trabalho todo dia, não paro um dia. Estou parado agora aqui, porque estou aqui com vocês. Mas todo dia eu tenho que fazer. Eu limpo o mato, só tem uma coisa que eu deixei de fazer, é cavar canteiro, que é pesado. Mas que o ano atrasado, eu cavei 3 tarefas de canteiro, sozinho. Agora esse ano eu plantei aí 2.000 covas de inhame, aí eu arrumei um trabalhador que trabalharam uns dias me ajudando a cavar, que é pesado, e eu só fazendo isso mais leve. Mas eu trabalho todo dia. No outro eu arranquei um pouquinho de feijão aí e passei 2 máquinas de veneno no mato aí. Mas todo dia eu tenho que fazer. Todo dia eu trabalho. Hoje eu só estou me levantando depois, já perto das 7. Agora, quando é para trabalhar, eu não tenho horário para largar, não. Às vezes é escuro e eu na roça. A mulher pensa que eu tenho morrido lá. Eu trabalho até de noite. Agora que não estou mais trabalhando. Quando eu era novo, era das 5 às 6 da noite. Mas hoje eu trabalho. Até um pouco aqui tenho o costume de dizer que eu gosto muito de trabalhar e de comer. Eu como muito. Todo tipo de comida. Agora, para mim, a comida preferencial é o cuscuz. Cuscuz, macaxeira, eu não gosto bem de macaxeira. Agora, só como demais. Só como demais. Tem uma macaxeira muito boa ali que cozinha, mas fica uma benção. Mas quando eu vou comer, aí perco o limite. Como passando do limite, quando penso, não me dá uma azia danada. Mas eu sou bom de boca, Pela aqui não tem um velho bom de boca que nem eu, duvido. É porque toda comida para mim é boa. Toda comida que vem para mim, vem na minha frente eu como. Às vezes a mulher diz, eu não gosto, eu não acho bom isso aí, eu não. Nunca tive fastio na vida. Eu tive fastio quando eu era solteiro, um dia. Não tive mais nunca na vida. Toda comida para mim é boa. E a hora que vem eu como. Quando eu me levanto bem cedo, a primeira coisa que eu faço é, quando escovo os dentes, que ora a Deus agradecendo porque amanheci vivo, aí pego a Bíblia e leio um pouco. Depois para a roça. Só vou para a roça para tomar café. Hoje eu não tomo mais, primeiro sair bem cedinho. Enquanto não tomo café, não saio para a roça. Aí eu faço alguma coisinha, depois venho, bebo água, faço um lanche. A mulher já vive abusada de mim, porque eu gosto muito de apertar ela por comida. Não comeu na estante, eu quero mais. Porque não tenho oportunidade, não tem dinheiro suficiente assim que o cara que vive de salário mínimo, ele não pode fazer o que quer. Mas se tivesse uma oportunidade, eu ia viajar para qualquer canto. Um dia eu fui mais um Nilson, ele foi pegar umas mudanças, levar uma mudança lá no fim de Minas Gerais, na divisa de Goiás, e nós passamos 7 dias andando. Eu fui mais ele no caminhão, andamos 7 dias para acabar de chegar, porque de lá ele foi pegar outra mudança depois de Belo Horizonte. Eu sei que para acabar de chegar foi 7 dias, e eu andava, esse canto todo dia. Hoje eu gosto de andar. A Hilda primeiro falou que se eu aceitar, claro que aceito. A Hilda é a mãe, é a filha da comadre Cícera ali, que vocês fizeram a entrevista com ela. E eu digo, eu aceito que eu sou brasileiro, sou da sociedade. Eu não gosto de viver isolado, não. Eu não sou desse povo viver isolado lá, sem querer saber de nada, não. Eu gosto de estar no meio da sociedade. Aí depois o Ricardo veio aqui uma noite e perguntou se eu ia aceitar. Claro que aceito. O Nezinho, conheci, eu votei 4 vezes nele. 2 para vereador e 2 para deputado. Ele já morava lá na rua, lá no Alto Cruzeiro. O santo, ele não respeitava sinal, não. Sinal, ele passava direto. Quem viesse que parasse, mas ele
Chegar no sinal e parar, não era com ele, não. Eu achei bom. Só quero pedir desculpa a vocês, porque o senhor chorou. Olha, eu não chorava, não. Eu só chorava quando eu apanhava da minha mãe. Mas que depois eu tive um começo, um tempo, eu estava na Feira de São Brás e tive um começozinho de um AVC. Não foi um AVC completo, não, mas eu tive um começo. Desse tempo para cá eu fiquei chorão. Não posso ter emoção se eu ver numa televisão um parente que nunca mais se viu, se eu reencontro lá, em vez de chorar, é eu que choro. Mas quem é só menino, isso é uma besteira, deixa para lá. É, menino também chora e está vivendo. Tudo na minha vida. Depois de Deus, tudo a minha família. Minha família é tudo na minha vida. Eu aqui no dia de domingo, que os filhos chegam tudo aqui, para mim é uma falta. Sempre aqui eu tenho dito, olha, quando só come no dia de domingo, só almoça 15 pessoas na minha casa, para mim não tem gente. É a família toda. Vem a neta, traz o namorado, vem o neto, traz a namorada, já vem os bisnetos. Nós sempre aqui a junta, todo dia de domingo é a festa aqui. Eu não sei de que é que eu não gosto. Eu não sei de que é que eu não gosto. Só não gosto de... Não demais, eu gosto mais demais eu gosto de todo mundo. Gosto de todo mundo. Eu aqui, graças a Deus, estou com esses 60 anos que moro aqui. Não tenho inimigo e nem quero. Nem tenho, nem quero. E todo mundo para mim é bom. Todo mundo aqui ou irmão Messia, ou velho Messia, ou seu Messia. Mas pronto, aqui todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo. Para mim, eu vivo uma vida boa hoje. Eu quero que eles me lembrem como um pai responsável. Os filhos, porque até hoje, eu já tenho dito, se do jeito que eu tratei os meus filhos, não foi o que eu queria, fosse hoje eu tratava de um jeito melhor, mas não foi. Mas se ele me botasse na casa dos velhinhos, eu sei que ia ser bem tratado, mas eu não acharia bom, porque eu cuidei deles de princípio até o fim. Eu trabalhava alugado, mas não deixava faltar as coisas dentro de casa, né? Então hoje eu quero que eles me aproveitem até o fim. Me aproveitem até o fim. Vai ser um privilégio. Se eles fossem obedientes a Deus e aos pais e às famílias, e fossem bem unidos. Eu queria que eles fossem todos bem unidos para ter uma vida de união e que eles obedecessem a Deus e fossem tementes e não fizessem o que é errado, fizessem o que é correto, porque isso é importante, isso é muito importante. Dizer para os filhos que sejam obedientes e se espelhem por mim. Se espelhem por mim que não vão errado, não. Eles se espelhar pelo o meu exemplo que eu dei como pai e como avô, eles também façam isso com os seus filhos, seus descendentes, para que eles possam viver bem e não tenho o que dizer assim. Eu herdei essa parte ruim do meu pai, que já morreram, que tenha paz onde estiverem, e agradecer muito, porque eu agradeço muito o que meu pai fez por mim, a minha mãe. Eles fizeram muita coisa por mim. Não fizeram assim, dar coisas financeiramente, dinheiro nem nada, mas a ajuda que eles me deram no conhecimento de coisas, na obediência, para mim foi tudo, já foi tudo. Eu agradeço muito de todo o meu coração, tudo que fizeram por mim. Tchau. Um beijo, família. Seja meu exemplo.